Alô, internauta, já TV Tribuna, estamos aqui com mais um programa Esporte de Primeira e agora recebendo Yuri Bagadão, novo diretor de futebol do América. Está chegando com o novo presidente Beto Santos também. Meio que uma, não digamos uma reviravolta, mas uma oxigenação, como o presidente gosta de falar, na direção do América, Yuri. Primeiro, agradecer sua presença aqui no nosso Esporte de Primeira e saber, tem muita gente que conhece você atrás dos alambrados, já torcida e tudo. Yuri Bagadão assumindo a direção de futebol da América. Como é que Yuri chegou à direção da América? Yuri, foi surpresa para você também? Felipe, boa tarde a todos vocês. Agradecer a oportunidade da tribuna de estar aqui esclarecendo alguns pontos, conversando sobre um assunto que muito me agrada, que é o América. A gente tem muito o que falar aqui. Na verdade, surpreendeu sim, pelo fato de que eu estava cotado para assumir uma outra situação, mas diante de um passado bem recente, participando do dia a dia do América, já na gestão de Hermano, na gestão de Alex Padang, nas últimas gestões, de alguma forma participei do América, não com cargo, mas sempre participando, seja no marketing, seja tentando ajudar o pessoal do futebol também. Então, assim, causou surpresa, mas isso não significa que eu não me sinta preparado para aceitar esse desafio. Até porque, pela idade, o pessoal, a torcida, pode achar que você ainda é muito novo para assumir um cargo que tem que ter tanta confiança, tanta desenvoltura, digamos assim, para lidar com o jogador de futebol, que não é fácil, né? Você é novo, mas você tem uma história no América, seu pai foi jogador do América. Isso facilitou de alguma forma você seu pai ter sido jogador, de já conhecer ali o meio do futebol, alguma coisa do tipo? Eu costumo dizer, eu tenho dito ultimamente, que esse desafio que eu estou aceitando é uma dívida de gratidão que nós temos com a América. Nós, que eu me refiro ao meu pai e à minha família. Meu pai costuma dizer que 80% do que ele tem, ele deve ao América. E eu me senti na obrigação de aceitar esse desafio, que não é fácil. A torcida que está nos escutando, nos assistindo, tem a ciência de que não é nada fácil. Então, assim, foi um ato também, acima de tudo, de muita coragem e de muita entrega ao América. Eu tenho minhas atividades extra-América e nesses últimos 15 dias eu tenho deixado de lado algumas coisas para me dedicar quase que exclusivamente ao América. Então, não é um desafio fácil. Mas em relação à minha vivência dentro do futebol, eu participei das categorias de base como jogador. Não tive sucesso porque a bola não deixou, mas eu tive, sim, experiência na categoria de base. Acompanhei o dia a dia durante 2 anos das categorias de base. Eu frequentava o CT vez ou outra, como curioso, ou então participando da diretoria, não com cargo, mas estando lá, acompanhando o dia a dia, né? E essa vivência com jogador de futebol vem desde criança, né? Meu pai, quando eu nasci, já tinha parado de jogar, mas ele sempre esteve envolvido na supervisão, ou de alguma forma com o América, e convivendo ali, escutando vários relatos e histórias que, queiram ou não queira, acaba ensinando a gente, acaba deixando a gente calejado em relação ao comportamento do jogador, em relação ao comportamento de empresários. Fora isso, eu tenho um conhecimento muito bom, ainda talvez não seja o suficiente, porque ninguém chega sabendo de tudo. Você, na sua primeira experiência como repórter, como jornalista, não já sabia de tudo, e até hoje não sabe, a gente vai aprendendo diariamente com as pessoas e com as situações. Mas eu já tenho um convívio com as pessoas que trabalham no futebol, como o Nonato, como meu primo Lúcio Flávio, meu primo Ney Santos, e tantos outros do meio da bola, com quem a gente tem contato aí, não diariamente, mas um contato razoável. Eles vão poder nos ajudar. Já está um pouco calejado em relação a isso. Além de ter em casa um cara fora do normal em relação ao conhecimento de futebol, que é meu pai, que ele preferiu, nesse momento, não ter um cargo, mas que ele já sinalizou. O primeiro momento dele foi de susto. Ele aceitou a sua decisão, Yuri? Na verdade, assim, quando eu falava já em ser conselheiro, ele me dizia para eu ter cuidado, porque ele sabe que eu sou... quando eu me envolvo com alguma coisa, eu me envolvo para valer. Eu não me envolvo para fazer mais ou menos. Eu aprendi com minha mãe uma frase que é fenomenal. Se alguma coisa merece ser feita, faça bem feito. E eu não consigo fazer algo por fazer. Eu só faço se for para fazer realmente bem feito. É uma característica minha que eu tento fazer isso sempre que me surge alguma missão. Mas a primeira reação dele foi de susto. Ele se preocupou muito por me conhecer, por conhecer o mundo do futebol, os bastidores do futebol, que a gente sabe que existe muita coisa por trás. Mas depois de uma longa conversa com ele, explicando o porquê que eu tinha aceitado, explicando o fato de que ele precisa estar comigo nesse momento, é fundamental, aconselhando, orientando, indicando algum jogador. Ele assiste futebol quase que 24 horas. É aposentado, vive muito bem, obrigado, graças a Deus. E o hobby dele é assistir jogos de futebol. Então, confiando nessa experiência dele,
né, pegando essa experiência dele, os contatos que eu tenho no meio do futebol e com a minha força de vontade, com a ideia do presidente Beto Santos de renovar, de dar novamente uma identidade ao América, eu aceitei e digo novamente, me sinto preparado para o desafio. Até porque o presidente gosta de frisar sempre nas entrevistas deles que chegou a hora de oxigenar o América, de trazer de volta o DNA da América. Você acha que o caminho está sendo trilhado para isso, está sendo bem feito para isso, Yuri? Ontem a gente teve a apresentação do novo técnico. Eu não diria que é a apresentação do novo técnico, eu diria, como disse o presidente, que é a apresentação do novo projeto. A chegada de Carlos Mota, Gito e Baíca, né, somando-se aí a Severo Júnior, Moura, Gilmar, Mirabô, isso dá à torcida mais ou menos uma ideia do que pretende essa nova gestão. Você acompanha futebol há muito tempo, assim como eu, e sabe que dá saudade de você torcer por um jogador feito em casa. Dá saudade de você, mesmo que não seja feito em casa, Felipe, mas eu acho que o futebol do Rio Grande do Norte e de outros estados também, uma realidade nacional, tem sido muito usado como ponte. Perdeu a identidade do jogador com o clube. Você não consegue ver um jogador jogando por... Quando você tem um jogador jogando por duas temporadas no mesmo clube, você o cara já é um ídolo. Como antigamente, meu pai, por exemplo, jogou 10 anos no América, Baíca jogou 9 anos no América. Tem uma história, tem títulos, tem uma entrega. Você sabe que o jogador, além da questão técnica, ele vai se envolver emocionalmente. Isso é importante para o resultado dentro de campo. E vocês que estão chegando agora na América, Yuri, teve o problema da Série C esse ano, que o América não conseguiu voltar à Série B, e vai começar 2016 já com uma certa pressão na torcida, por mais que o América tenha a Série C na metade do ano, mas também tem um campeonato estadual que vai tentar manter o título, tem uma Copa do Nordeste, tem uma Copa do Brasil. Como é que o América está detalhando esses projetos? O principal é a Série C ou cada um por sua vez? A gente vai trabalhar por momentos. O primeiro momento é do estadual. O primeiro momento é o primeiro turno do estadual. Por quê? Porque ele nos credencia para as competições de 2017, Copa do Brasil e Campeonato do Nordeste. Né? Mas é lógico, é óbvio que o nosso foco maior, o nosso principal objetivo é tirar o América da Série C. Nosso principal objetivo de 2016, como foi em 2015, infelizmente não foi alcançado, é tirar o América dessa situação que não é o lugar do América. A gente sabe que não é o lugar do América. A Série C não pertence ao América como a América não pertence à Série C. Então, mesmo com o estadual, com a Copa do Brasil, com o Campeonato do Nordeste, a gente sabe que a pressão maior da torcida, e a gente quer essa pressão, porque a gente precisa dessa pressão para se motivar ainda mais. A gente quer a torcida ao nosso lado, isso é importantíssimo. A pressão maior é pelo acesso à Série B. Você falou que já trabalhou em alguns momentos com o Alex Padan, com o Hermano Moraes, estava também agora, e agora está assumindo o Beto Santos já nesse projeto da Série C. O que é que você acha que deu de errado em 2015, que o América não pode repetir em 2016, já visando a Série C, que é o grande objetivo do clube? Eu não gostaria muito de falar de uma outra gestão, mas como eu estive presente em alguns momentos, atuando no marketing junto com o Padang e a equipe dele, sobrou em alguns momentos otimismo. Tanto da torcida quanto do plantel. Não existia oba-oba, até porque a situação nunca esteve muito fácil. Mas a gente... O América nunca conseguiu abrir muitos pontos ali do quinto lugar. E na arquibancada, que eu sou um cara de arquibancada, eu estou na arquibancada, eu vou continuar sendo assim, eu quero escutar a torcida. A gente já percebia as pessoas escolhendo quem preferia enfrentar da outra chave. Da outra fase. E faltou ao América pontos fora de casa. O América, não, com todo respeito a Roberto Fernandes, é um cara que eu admiro, gosto muito dele como pessoa e como treinador, apesar de que acho que nesse momento o Roberto Fernandes não se encaixa nesse novo projeto. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca se sabe. Ele tem história na América, tem identidade e a torcida gosta dele. Mas faltou a equipe dele, ao nosso América, saber jogar fora de casa e conquistar pontos fora de casa. E uma outra falha dentro de casa, como por exemplo o jogo contra o Salgueiro, se não me engano, que nos tirou pontos aí preciosos. Então, o Roberto Fernandes deixou muito claro que o América tinha um time de Série B para jogar uma Série C, que às vezes a Série C é mais pegado, o jogo é mais jogado, mais junto. Você acha que o América deve montar um plantel já também pensando nessas características da Série C? A nossa ideia é montar um plantel que a gente possa justamente se basear nessa identidade. A gente quer trazer jogadores que permaneçam no clube, desde que, obviamente, agradem a diretoria, agradem a torcida, e que fiquem também felizes dentro do América. Mas no ano passado, toda essa polêmica em torno do novo técnico, em torno da nova diretoria, veja bem, esse ano, aliás, 2015, nós tínhamos um elenco considerado de Série B, um técnico vitorioso, ídolo da torcida, experiente, apesar da idade, e não deu certo.
Então, assim, eu fico me perguntando, poxa, por que já criticar, condenar uma situação que está nascendo agora? O Aloísio chegou agora, não teve nem tempo de começar a trabalhar ainda, a equipe nem está formada, e tantas críticas, quando a gente está na arquibancada às vezes e escuta, como eu já falei tantas vezes, poxa, está na hora de renovar, está na hora de mudar o América, está na hora de trazer pessoas novas, que cheguem com sangue novo, com ideias novas, com novos projetos. E aí quando chegam essas pessoas... A crítica vem junto também. Poxa, tem que ser experiente. Aí não dá para entender. Mas o nome de Aloísio também foi pego muito surpresa do torcedor americano. Como é que vocês juntaram, tiveram informações e decidiram por trazer Aloísio? Foi pela história dele no América? Não foi só pela história, até porque não adianta, porque senão a gente teria uma infinidade de atletas que tiveram histórias até mais bonitas que ele dentro do clube. Aloísio vem credenciado pela experiência que ele tem no futebol como jogador, né, é importante, mas principalmente pela importância pela experiência que ele adquiriu como coordenador técnico. Estão dizendo já muitos que ele nunca foi técnico, ele já foi técnico de futebol de algumas equipes do interior paulista, inclusive tendo sido campeão, mas ele abriu mão de ser técnico de futebol para começar a montar a equipe, ser um coordenador técnico de algumas equipes também no interior paulista. Então essa experiência, esse conhecimento dos jogadores do futebol paulista nos abre portas para de repente conseguir uma parceria com clubes do Sudeste, do Sul. Isso é fundamental. E a conversa que nós tivemos durante todo um fim de semana, não foi um dia, meia hora, não, foi um fim de semana inteiro conversando, nos deixou tranquilos de que Aloísio tem potencial para desenvolver um bom trabalho. Está trazendo também Omar Cury, que é um auxiliar técnico que já esteve tantos anos aí no Santos e que pode auxiliar também. E além da chegada de Mota, Baíca, Gito, a presença de Moura, de Severo Júnior, ele vai ter por trás uma equipe que vai trabalhar para ele, observando os jogadores, dando suporte a ele em todos os momentos, além da diretoria. É uma aposta. Mas não é hora de fazer aposta. É hora de fazer aposta. Eu acho que o momento da gente tentar algo novo é agora. E aí, se Deus o livre, eu acredito que isso não vai acontecer. Não der certo, aí a gente tem que ser forte, né, e rápido para mudar, mas eu acredito que a gente não vai precisar fazer isso. A Aloísio acho que ele se credencia a fazer um bom trabalho dentro da América e surpreender. Você falou aí de Baíca, de Severo Júnior, de Gito, de Carlos Mota. Trazer jogadores que foram campeões da América, tem história da América, também é importante nesse momento de oxigenação no clube, né? É importante em todos os sentidos. Primeiro, pelo conhecimento de futebol que eles têm. Pouca gente sabe, mas Mota é um cara vencedor nas categorias de base, é revelador de talentos. Foi vice-campeão com o Santa Cruz agora, não vai para a Copa São Paulo porque o Santa Cruz não pôde ir. Exatamente, é incrível, né, a situação do futebol. Mota está aí, Baíca também dispensa comentários em respeito do conhecimento do futebol dele, Gito também. E tem um outro lado. Lógico que a gente não quer usar a imagem dos jogadores, mas queira ou não queira, dos ex-jogadores, queira ou não queira, tem o lado de que a vinda desses ex-jogadores, desses ídolos, né, eterno ídolo, traz a torcida de volta. Traz uma credibilidade maior, porque você tá vendo que ali a gente formou essa equipe para dar suporte ao treinador, seja ele quem for. Hoje é Aloísio. Daqui a um ano a gente não sabe, daqui a 2 anos, mas a equipe está ali. Né? Até que nos prove o contrário, todos são competentes para fazer as funções que lhe foram designadas. Então, assim, e isso traz também a torcida de volta. Não adianta, Felipe, eu sou torcedor, continuo torcedor, critico, sempre critiquei, mas elogio também, e sempre me coloquei à disposição da diretoria, seja ela qual for, seja com o Gustavo, com o Hermano, com o Alex. Não adianta o torcedor ficar só cornetando, como se diz na gíria do futebol. Precisa participar, precisa fazer o sócio torcedor, precisa pagar o ingresso, sabe? Precisa aplaudir na hora que tem que aplaudir e criticar de forma construtiva, respeitosa. Porque para falar mal, para causar tumulto dentro do ambiente da América, já tem a torcida adversária, né? Então, eu acho que está na hora da gente abraçar a ideia de que Aloísio é o técnico do América. Está na hora da gente abraçar a ideia de Gito, Mota e Baíca dentro do América. Está na hora de abraçar, por que não, de um novo diretor de futebol do América, Yuri Bagadão, Valmir Nunes também, diretor de futebol, a equipe que está chegando no marketing, a equipe que está chegando no social, porque a torcida não tenha dúvida, certo? Eu deixo aqui isso bem claro. Não existe nenhum interesse financeiro por parte de nenhuma das pessoas que assumiu a nova diretoria. Não existe a menor possibilidade. Isso foi uma coisa deixada muito clara por Beto. O presidente Beto, no momento que nos fez o convite, ele sempre deixou muito claro que não há a menor possibilidade de ninguém se beneficiar através do América.
e que se ele sentir que há essa intenção, vai ser afastado de forma pacífica e tranquila, mas vai ser afastado. Então, o mais importante, eu acho que nesse momento é isso. Eu acho que o mais importante é que todos estamos pensando somente no América. E o presidente Beto também na coletiva de apresentação de Aloysio Guerreiro falou também de um grupo de apoio ao futebol, né, que ele está tentando formar, não vai ter a figura do vice-presidente de futebol, vai ser o grupo. Como é que vai ser isso? Ex-presidentes, ex-diretores vão trabalhar ali junto com vocês? Eu acredito que essa tenha sido a atitude mais inteligente do presidente. Porque, ao mesmo tempo que ele tem o suporte de um grupo muito experiente em relação ao futebol e ao dia a dia do clube, ele traz também a união. Ele não descarta aquele que já fez parte de uma outra diretoria ou aquele que já foi presidente um dia. Ele traz Paulinho Freire, ele traz Ricardo Bezerra, ele traz, de repente, Eduardo Rocha, ele traz Alex Padang, para nos dar consultoria a respeito do futebol, apenas do futebol, e, ao mesmo tempo, ele mostra a unidade. O América, em alguns momentos, sofreu muito com divisões dentro do próprio clube, no conselho e na diretoria. Eu acho que esse momento não permite isso. A gente não pode sofrer como sofreu, por exemplo, Fortaleza, vem sofrendo Fortaleza, 7 anos permanecendo por 3, 4, 5, 7 anos na Série C. O América não suporta isso, o América não tem condições de viver uma situação como essa. A gente precisa agir já. Por isso que é importantíssimo que a gente conte com o apoio da torcida. Porque em momento algum ninguém da diretoria vai pensar em primeiro lugar em algum interesse pessoal. A gente vai pensar sempre no América. E aí é que está. O torcedor também precisa pensar assim. Em relação a pensar no América, já pensando no time, Cascata, Flávio Boaventura, esses jogadores continuam no América, a gente sabe que o salário deles é muito alto, o América está com problemas na receita. Eles continuam no América? Não é segredo que a gente tem problemas na receita, a gente tem problemas com o orçamento, a gente está tendo que trabalhar com a nossa realidade. Não adianta a gente sonhar alto demais e deixar o clube numa situação financeira crítica, como está acontecendo com alguns clubes. Então a gente está trabalhando dentro de uma realidade, mas de maneira muito severa. Porém, a gente também não pode abrir mão de um elenco de qualidade. Lógico. Porque se os resultados vierem, vem também o retorno financeiro, né? Uma classificação para a Copa do Brasil, uma classificação no Campeonato do Nordeste, um título, enfim. Então, a gente mantém sim alguns jogadores, principalmente aqueles que a gente já sabe que existe uma certa identidade com a América e que a gente já sabe que a gente vai poder contar com ele tecnicamente e fisicamente. Eles dão retorno ao clube, na verdade. Eles dão retorno ao clube. Então, assim, jogadores como Cascata, Boaventura, Pantera, Zé Antônio Potiguar, e alguns outros que a gente está negociando a permanência, vão ficar com a gente, com a chegada também de Camilo e de mais alguns nomes que a gente vai anunciar aí dia 17. Agora parece que Judson, Mateuzinho, eles não ficam no América não, né? É isso que é interessante, porque esse tipo de crítica como torcedor eu nunca fiz. Nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente eu faria. Judson, hoje, está fora da realidade do América. Judson fez uma Série C, Judson vem de umas 2 temporadas aí crescendo muito. Judson permaneceu no América esse ano com muito sacrifício, porque as propostas vieram. Então, assim, a torcida tem que compreender que o nosso desejo é de ficar, por que não renovou com o Judson? Tem que renovar com o Judson. Não é tem que renovar com o Judson, é ter bala na agulha para segurar o Judson. E aí, quando você segura Judson, a gente abre mão de repente trazer outros 3 jogadores que podem ajudar, que com o salário que Judson exige hoje, a gente traria 2 ou 3 jogadores que talvez não sejam da mesma qualidade que Judson, mas que vão compor o elenco ali, vão ser titulares e vão brigar para ser titular, enfim. Então, assim, a torcida tem que ter a ciência de que Judson hoje tem propostas. Adianto aqui que, inclusive, eu ouvi falar na proposta da Ponte Preta. E a gente o América não tem a menor condição de segurar o atleta nesse momento. Matheus está em negociação. Yuri, então, o que é que você poderia deixar de mensagem aí para a torcida do América? Yuri Bagadão está pronto para assumir esse desafio de diretor de futebol do América? Não tenha dúvida, se eu não tivesse pronto eu teria negado, até, apesar de ter sido pego no susto, mas eu tive um tempo aí para pensar, não muito, porque além da razão, a emoção falou muito alto. Eu me emocionei com o convite, me emociono a cada momento que falo sobre a América, porque não preciso dizer aqui do meu vínculo ao América emocional e por ter o meu pai como até hoje, um dos maiores ídolos da história do clube. Então, assim, confiando nesse sentimento. Eu peço que a torcida confie tanto quanto eu nesse sentimento que eu tenho de torcedor. Eu estou nas arquibancadas, eu estou no dia a dia do América já há muito tempo, não é de hoje. E a única coisa que eu peço hoje à torcida americana, aliás, eu peço 2 coisas. Primeiro, deixa a gente trabalhar. Deixa a gente trabalhar, que a gente nunca vai tomar nenhuma decisão que seja prejudicial ao América.
A gente nunca vai tomar nenhuma decisão que seja visando algum retorno pessoal. A gente vai tomar as decisões pensando na instituição, no clube, América Futebol Clube. E o segundo pedido que eu peço, que eu faço aqui, venha com a gente. A torcida americana, nesse momento, tem que se unir. A torcida americana, nesse momento, tem que apoiar. Se associar também é uma Tem boa. que se associar, é fundamental. O presidente tem dito isso e é uma realidade. Não pense que é firula, não pense que é choro, que é desculpa. A gente nunca vai usar a questão financeira como desculpa para qualquer resultado. Mas a torcida americana, nesse momento, é fundamental. Aqueles torcedores americanos, que eu conheço alguns, que vão aos jogos com frequência, associem-se. Associem-se. O América precisa hoje de americanos verdadeiros. E aí depois pode criticar. Fica à vontade para ir ao clube, fica à vontade para me ligar. Me colocaram hoje em 8 grupos de americanos que eu, sinceramente, não sei nem conheço quem são, mas eu me dispus a fazer isso. Eu estou me colocando sempre à disposição, seja onde for, em casa, no restaurante, na rua, no trabalho. Eu estou atendendo a todos com muita paciência, tanto a torcida quanto os empresários que estão me procurando, pensando somente no América. Então, torcida americana, fica aqui o convite de um americano apaixonado, assim como você, que está aí nos assistindo. Nos apoie, nos incentive. A gente não vai tomar nenhuma decisão pessoal. A gente vai pensar, em primeiro lugar, sempre no América. Pois, Yuri, muito obrigado por participar Obrigado. da nossa Esporte em Primeira. E voltamos aqui a qualquer momento com um novo entrevistado no Esporte em Primeira. Obrigado, até mais.